Saudações, galera, professor Francisco na área, em mais uma aula aqui para respondermos dessa vez algumas atividades que ficaram para vocês treinarem em casa, tá? Então, nesse momento, eu vou estar resolvendo aqui uma bateria de questões, de exercícios do nosso módulo, ou melhor, do nosso livro, né? Que estão lá na página 33, e vou começar pela questão 58. Então, agora, pega o caderninho de vocês, pega o livro, abre na página 33, vamos responder a questão 58. Observa só que aqui eu não coloquei o enunciado da questão, porque como vocês já têm aí o livro, tá, consigo, então vocês vão acompanhar a leitura da questão, certo? O que é que ela diz aqui? Olha só, vocês aqui têm algumas multiplicações e na maioria delas, né, um dos fatores está sendo substituído por letras, exatamente para você determinar quem é esse fator, tá? Mas aí observa que eu já tenho o resultado. Então, por exemplo, x vezes menos 8 é igual a menos 8. O que é que eu devo fazer? Eu devo encontrar qual é o número que multiplicado por menos 8 vai dar o próprio menos 8. Bom, quando eu pego um número e multiplico por outro e o resultado é aquele outro número que está lá, então com certeza eu estou multiplicando esse outro número por 1. Nesse caso, o x aqui, ó, o valor dele vai ser 1. Positivo ou negativo, professor? Olha só, esse 1 ele é positivo. Por quê? Porque mais vezes menos vai dar menos. 1 vezes 8 dá 8. Ou seja, mais 1 vezes menos 8 vai dar menos 8. Portanto, o valor de x aqui é 1. Beleza? Vamos ver aqui a letra B? Na letra B, y vezes menos 4 vai ser igual a mais 4. Perceba agora que esse mais 4, ó, em relação ao menos 4, só mudou o sinal, né? E aí eu tenho que pensar assim, peraí, professor, tá fácil. Um número que multiplicado por 4 para dar 4 aqui, ele só pode ser 1. Perfeito. Só pode ser 1. Muito bem. Porém, tem um detalhe, né? Esse 1, ele é positivo ou ele é negativo? Veja bem. Quando é que o resultado de dois números vai dar sempre um outro valor, sendo que positivo? Das duas, uma. Ou quando os dois números são positivos, ou quando os dois números são negativos. Dessa forma, ó, esse 1 aqui ele deve ser negativo, certo? Por quê? Menos com menos dá mais. 1 vezes 4 vai dar 4. Portanto, nesse caso, o y ele vale menos 1. Certo? Ficou claro aí, galera? De boa. Essa letra C ela já está praticamente concluída, né, gente? 0 vezes menos 5 vai dar 0. Então, a gente não precisa fazer aqui nada do outro mundo, né? Tem mais o que fazer. Lembrando que 0 é um elemento neutro, tá certo? Ou seja, qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. 0 é neutro em relação a sinal, tá bom? 0 não pode ser positivo, não pode ser negativo, tá? Vamos aqui. Letra D, eu tenho que t vezes mais 9 é igual a mais 9. Ah, professor, essa aqui está fácil. Essa aqui vai ser mais 1. Muito bem. Veja, por que mais 1? Mais com mais vai dar mais. 1 vezes 9 dá 9. Portanto, t aqui é igual a mais 1. E o n? Acabei de falar, gente. Qualquer número multiplicado por 0 vai dar 0. Significa dizer o seguinte, olha, se o resultado dessa multiplicação está dando 0, significa que um deles é 0. O 6 não é 0. Logo, quem é 0 aqui é o n. O valor de n é 0.
E aqui, ó, já é um contrário, né, gente? Qual é o valor de m para que essa multiplicação dê zero? Bom, acabei de falar assim. Qualquer número multiplicado por zero é igual a zero. Captou? Qualquer número. Então, significa dizer que se aqui é zero, o m ele pode ser qualquer número. Se o m for 1, 0 vezes 1 dá 0. Se o m for 2, 0 vezes 2 dá 0. Se o m for menos 1000, 0 vezes menos 1000 vai dar 0 também. Então, nesse caso aqui, ó, eu vou ter que m, tá certo, é ou pode assumir qualquer valor inteiro, tá? Ó, beleza? M pode assumir qualquer valor inteiro. Beleza, gente? Então essa aqui foi a correção da questão 58 e agora eu vou aprontar para vocês aqui no quadro a questão 59 para nós darmos prosseguimento aqui na nossa correção. Até já! Voltando, galerinha. Agora vamos resolver a questão 59. Observa que lá no livro de vocês aparece esse esquema aqui, ó. O que é que ele está falando? O menos 8 e o menos 2 você deve multiplicar um pelo outro. Vai encontrar um resultado A. Já desse lado, o menos 10 e o mais 3 você deve adicionar. E vai encontrar um resultado B. E o que é que vai fazer em seguida? Vocês vão subtrair o valor de A com o valor de B até chegar ao resultado R. Vamos ver como é que vai ficar isso na prática? Pois bem, olha só. Isso aqui é uma multiplicação, né? Menos 8 vezes menos 2. Primeiro eu devo efetuar a multiplicação dos sinais. Numa multiplicação com sinais iguais, o resultado é sempre o quê? Positivo. Então, deixa eu apagar aqui o A, tá? Menos com menos vai dar mais, correto? Então vai ficar mais. 8 vezes 2, ou 2 vezes 8, vai dar 16, né? Dá 16. Muito bem. E desse lado aqui, menos 10 e o 3 eu tenho que adicionar. Então vamos relembrar aqui algumas aulas anteriores. Quando eu somo dois números com sinais diferentes, eu devo repetir o sinal do maior valor e, na verdade, eu acabo fazendo uma subtração. Vamos pensar assim, olha, menos 10 indica que eu devo 10 reais, mais 3 indica que eu tenho 3 reais. Então vem comigo, se eu devo 10 reais e eu pago esses 3 reais que eu tenho agora, eu vou continuar com dinheiro, meu saldo é positivo, ou eu vou continuar devendo, meu saldo negativo? Com certeza eu vou continuar devendo, porque eu devo mais do que eu tenho. Então, nesse caso, se eu vou continuar devendo, então o meu saldo vai continuar aqui, ó, negativo. E aí, quanto é que eu vou continuar devendo? Pago 3 aqui desses 10, vou ficar devendo ainda 7, né? Beleza? Então, resumindo, numa adição de números com sinais diferentes, eu repito o sinal do maior, tá aí, ó, o sinal do maior é negativo, e faço a subtração, né? Então, 10 menos 3 vai dar 7. Bom, já encontrei esses dois valores. O que é que eu tenho que fazer agora? Subtrair o valor de A do valor de B. Então, vai ficar assim, gente, olha. Mais 16 subtraído de B, que é menos 7. Olha só. Por que eu coloquei esse parênteses? Porque o B já é negativo. E com esse sinal de menos aqui, que é da subtração, ó, eu não posso deixar os dois sinais juntos. Tenho que separá-lo. Nesse caso, eu coloquei um parêntese. Tá?
Então, resolvendo isso aqui agora, ó, vou repetir o mais 16. E aqui, para eliminar esse parênteses, eu tenho que fazer um jogo de sinal. Ó, menos com menos vai dar mais. Tá vendo aí? Multiplicação de dois sinais iguais, o resultado é positivo, né? E aí vai ficar mais 7. Pessoal, todo mundo aqui é positivo. Repito o sinal e somo agora, ó. 16 mais 7 é igual a 23. Portanto, turma, o resultado aqui, ó, é mais 23. Perceberam como é fácil? É só você seguir cada um dos parâmetros que são colocados para vocês, ó. Esses dois números, multiplica. Efetua a multiplicação dos números inteiros. Esses dois números, adiciona. Soma de números inteiros, né? Respeita aí a ordem das operações, tá certo? E os critérios dela. Depois você vai subtrair o valor de A menos o valor de B. E aí, ó, 16 menos 7. Menos com menos vai dar mais. 16 mais 7, 23. E tá aí a questão 59 resolvida. Beleza? Volto já com mais uma questão. Aguarda aí, fique de boa que eu chego já já. Valeu! Vamos lá, galerinha. Agora vamos responder a questão 60, ok? Olha só. Como ela tem um texto longo, então eu coloquei apenas as informações importantes, assim como eu fiz com as anteriores, né? Então a questão fala que uma determinada pessoa fez uma prova com 20 questões. E a ideia da prova era a seguinte: cada questão certa, o indivíduo ele ganha 3 pontos. E cada questão errada, ele perde 2 pontos. Então é aquela questão. Não é que ele vai deixar de ganhar 2 pontos, ele vai perder 2 pontos. Tá? Vamos imaginar, olha, eu acertei uma questão, ganhei 3 pontos. Aí eu errei uma questão, eu perdi desses 3 pontos 2. Então na verdade eu só fico com 1. Se eu errar outra questão, eu vou perder esse ponto que eu tenho e ainda vou ficar devendo 1. Porque cada questão errada você perde 2 pontos. Perfeito? Então, de acordo com essa ideia, a letra A fala o seguinte: Henrique fez 30 pontos. E aí ele quer saber quantas questões o Henrique acertou. Você pode pensar comigo: ah, professor, se uma questão certa vale 3 pontos, então o Henrique ele acertou aqui 10. Porque 10 vezes 3 vai dar 30. Olha, que coisa boa. Mas, dessa forma, o Henrique errou 10, né? E se ele errou 10, cada questão errada, como vale 2 pontos, ele vai ter perdido 20 pontos. Aí você põe aí, 30 menos 20 dá 10. Então, no final, ele não ganhou 30 pontos, ele ganhou 10 pontos. Porque as outras questões que ele errou, eu vou abater a pontuação das questões que ele acertou. Entenderam? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão começar a pensar, peraí, ele não pode ter acertado metade e errado metade, porque senão você vai ganhar 10 pontos. Ele tem que acertar uma quantidade a mais que a metade, ou seja, uma quantidade a mais que 10. Tá, e se ele acertar 11? Se ele acertar 11, ele vai fazer 33 pontos. Daí ele vai ter errado 9. 9 vezes 2 vai dar 18. É só depois efetuar a subtração. Ok? Então, pensando dessa forma, a gente vai chegar à seguinte conclusão. Henrique acertou 14 e errou 6. Oxe, professor, por quê? Veja só. Cada questão certa vale 3 pontos. Se você pega 14 e multiplica por 3, 14 vezes 3 dá 42. Então ele teria feito 42 pontos. Ah, mas ele errou 6. Como cada questão errada vale 2 pontos, 6 vezes 2 dá quanto? Dá 12. 42 certas, 12 erradas. Quando eu faço aqui a diferença, 42 menos 12 vai dar exatamente 30, que é a pontuação que ele fez. Beleza?
Ela pode ser respondida, pessoal, de outras formas, porém, a ideia que o livro propõe para vocês é que vocês pensem qual é o número que multiplicado por 3 e um outro número que multiplicado por 2, a diferença de seus resultados dê exatamente 30 pontos. Então aí o Henrique tem que acertar 14 questões, que é para ele ter um saldo positivo de quantos pontos? De 30. Beleza? Vamos aqui. Na letra B, ele pergunta: é possível zerar essa prova? Ou seja, é possível tirar nota 0 nessa prova? Tá? Ah, professor, é possível sim. É só metade das questões a gente acertar, a outra metade errar. De forma alguma. A ideia aqui não é 1 por 1. Aqui é 3 por 2. Eu ganho 3, mas eu perco 2. Né? Dependendo se acertar, se errar. Então, aqui eu tenho que fazer o seguinte, olha, tenho que pensar, né, quantas questões eu devo acertar e quantas questões eu devo errar para que a soma dos pontos dê 0. Então, vocês têm que começar a ter esse pensamento. E daí vocês vão chegar ao seguinte, olha, eu tenho que acertar aqui 5 questões. Daí, se eu acerto 5, eu vou ter que errar quantas? Eu vou ter que errar 15. Lembrando que o número total de questões são 20, né? Por isso, ó, eu acerto 5, tá certo? E eu erro quantas? Eu erro 15. Por quê, professor? Se nós fizermos aqui, ó, 5 questões, né? Valendo 3 pontos cada uma aqui, então 5 vezes 3 vai dar quanto, minha gente? Vai dar 15, né? Vai dar 15. Agora, se eu multiplicar isso aqui por 2, tá certo? 15 vezes 2 vai dar quanto? Vai dar 30, né? E vai dar 30. Aí você vai perguntar, professor, e aí vai bater? Minha gente, de fato não vai bater, né? Não vai bater. Então, eu achava que era 5 aqui, coloquei 5 questões certas e aqui 15 errada, mas não vai dar. Então, deixa-me ver aqui um outro valor, né? Ó, eu acho que aqui o 8. 8 questões certas. E daí eu vou ter 12 questões erradas. Se você notar, multiplica aqui. Quanto é 8 vezes 3? 8 vezes 3 vai dar 24. Então, se eu acertar 8 questões, eu faço 24 pontos, ganhando 3 em cada uma. Se eu errar 12 questões, né? Cada uma a 2 pontos também vai dar quanto? 24. E aí, olha só, quando eu faço a diferença aqui, ó, 24 menos 24 dá 0. Eu consigo zerar a prova. Então, nesse caso, não era 5 questões certas, não. Para eu zerar essa prova, eu tenho que acertar 8 questões. E daí eu vou ter errado 12. 8 certas, cada uma valendo 3, eu ganho 24. 12 erradas, cada uma valendo 2, eu perco 24 e daí eu zero a minha prova. Beleza? Vou deixar a letra C e a letra D para vocês tentarem fazer, certo? Beleza, turma? Valeu!